Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou André Scheid. Eu ainda sou o Henrique Abel. E eu sou o Leonel Hadi. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, seguindo a lógica do Marcelo Tassi, se é que tem lógica naquilo. Não, segundo ele, não tem um humorista em Cuba nem na China. Por quanto tempo vocês acham que ainda vai ter no Brasil, depois dessa perseguição do Mário Frias, do terrível Mário Frias? Parece aquelas piores lutas de todos os tempos, né? Um confronto que ninguém nunca pediu, a Guiné versus Mário Frias. E a gente fica se perguntando, né, a que ponto chegamos de ter essa percepção. Porque uma coisa, né, é um particular ser alvo de uma gozação, de uma sátira e achar ruim, ou de repente um humorista faz uma determinada brincadeira e o público na internet vai lá e reclama porque achou ofensivo e coisa e tal. Mas agora um humorista tirar sarro, né, de alguém que ocupa um cargo, né, elevado no governo, e daí essa pessoa ficar ali com aquela postura de donzela ofendida e xingar o humorista até não poder mais e coisa e tal, e dizer pra ele ter, te cuida com a PF, meio que insinuando que vai botar, né, acionar órgãos oficiais de Estado para intimidar um humorista. É uma coisa assim, a gente fica se perguntando, realmente o poço não tem fundo, né? Cada semana... Deixa antes de eu passar a bola pro Leonel, só fazer um comentário. O Mário Frias, que eu confundo o nome dele com Márcio Frias, assim, de tão eu nunca sei se é Mário, Márcio... Ele é muito irrelevante. Ele não tem nem carreira pra acabar. Não tem como acabar com a carreira dele. Ele não tem carreira, cara. Ele é um ex-ator da Malhação. Eu não sei que não. Realmente eu não sei o que eu não me ele lembro. fez, Sempre que eu li agora, assim, tem uma ideia que é. Porque então ele é um soldado do Jair. Não, mas é bizarro, é muito bizarro a atitude dele, porque o Adnet não foi desrespeitoso em momento algum. Foi uma sátira do vídeo, mas não houve uma ofensa direta que tu possa dizer, nossa, como ofendeu a honra, a história da pessoa, né? E ele ter esse tipo de atitude. E o pior é exatamente isso, né? Ele utilizar as instituições de Estado para fazer ameaças, insinuações. Então isso demonstra muito que momento que a gente vive do Brasil e para que está sendo utilizada a polícia nesse momento. No melhor clima Gestapo e Gestapo SS, né? Exatamente. E outra coisa que chama a atenção é como os bolsonaristas gostam de chamar todo mundo de mimizento, tudo é frescura, né? Tu toma uma cacetada, né, no meio de um protesto, né, isso é mimimi. Tu toma uma bala de borracha no olho, perde a visão de um olho, né, isso é mimimi. Aí eles são alvo de uma brincadeira, eles só faltam se jogar no chão e chorar. Né, talvez sejam os mais mimizentos da história política, né, recente do país aí, e gostam de chamar os outros de fiasquento, mas é um fiasco, né? Mas eles são os fiasquentos. Tu ser gozado pelo Adnet e ter essa reação é Falar em fiasco. Não, eu vou ter que pedir pro Leonel fazer uma coisa agora, porque aquilo ali é o máximo do mimi. Teve uma vez que esse sujeito aqui foi tirar um pouco as caras com um sujeito chamado Felipe Dil, um machão de invadir DCE, né? Cheio de gente. Aquilo ali foi mimimi ou não foi? Foi mimimi. Não, que na verdade, o que acontece? Essa galera, ela é muito, muito corajosa e tal, quando ou ela tá em maior número, ou quando ela tem uma vantagem física. Isso é o básico do fascismo, né? Tu utiliza a vantagem física para amedrontar. Então essas pessoas iam em diretórios acadêmicos armados, eles iam armados, intimidavam as pessoas, iam em debates feministas e abriam camiseta do Bolsonaro, ou feminazes, xingavam as mulheres que estavam lá debatendo. E aí, claro, teve outras questões de ameaças que fizeram contra mim na internet. E eu simplesmente fui lá. De mentira. Não, disseram que eu era da banda podre, me acusaram de uma série de coisas, até fiz BO sobre isso. Mas aí, durante a campanha, naquele período, que foi no período de campanha, eles estavam me perseguindo na campanha, estavam perseguindo o pessoal da esquerda, fazendo chacota na frente do diretório lá do Partido dos Trabalhadores. E eu disse, então tá, então você nessa pegada, vamos lá. E aí eu me apresentei e aí ele fugiu. E aí o mais engraçado é que entra aquela lógica. Os esquerdistas são fracos, os esquerdistas são covardes, Aí tu chega lá e banca, aí eles, tu é violento, porque coitado do jovem que estava lá fazendo campanha pro seu Jair, porque ele foi oprimido. Disse, como é engraçado, os caras querem ditadura militar e choram por um troço desse. Ele disse, eu me lembro disso. É bizarro, é de chorar. Mimimi, portanto. É bem assim, é um pessoal que pede volta da ditadura, intervenção militar, daí eles estão numa passeata, eles tomam um empurrão, né, Nossa. de um guarda. Uma amostra Meu grátis. Deus, né? Fui oprimido, É. fui vítima de
É que aquela questão que eu sempre digo, né? Ditadura só é boa no dos outros, né? No seu, ninguém quer no seu. Não, o Milor Fernandes tinha uma maravilhosa. A democracia é quando eu mando em ti, se tu manda em ditadura. E claro, esse debate que está sempre, né, aí sobre a questão dos limites do humor, claro, ele tem, né, ele tem um cabimento. Isso está muito ligado também com um debate que também é sempre frequente sobre a questão do politicamente correto, o que vem a ser politicamente correto, se ele tem excessos, né? Mas eu acho que a gente poderia estabelecer, sem prejuízo de qualquer outra consideração, mais ou menos assim como um ponto de partida. Pô, humor contra uma pessoa pública, porque uma coisa é tu escrachar alguém que está lá, a pessoa está lá trabalhando no seu escritório, um profissional liberal ou um empregado, tu escrachar com uma pessoa, com a vida privada de uma pessoa anônima, assim, um cidadão comum é uma coisa. Agora, o humor contra uma pessoa pública, que exerce um cargo público, em cargo de poder, né, ainda mais se é um cargo elevado. Pô, dificilmente tu pode descrever isso como um humor abusivo, a menos que esse humor seja usado como um subterfúgio para tu caluniar, para tu difamar, para tu, né, fazer alguma inferência extremamente ofensiva, mas tu tirar sarro com alguém que é uma figura pública... Num vídeo ruim ainda, né? Não, mas aí... Num vídeo institucional que realmente foi bizarro. Aí eu ia chegar nisso, né? Mas eu acho que foi abusivo, sim, o humor do Adnet, porque o próprio vídeo já... O vídeo do Adnet é mais sério do que o vídeo original. Aquilo é terrível. Às vezes eu fico me perguntando se esse pessoal do governo, se eles têm toda essa ojeriza de humorista, talvez seja porque os humoristas fazem uma competição com eles, né? Porque parece que eles querem ter um monopólio do humor, ainda que involuntário. Não, o mais legal é que a trilha que eles utilizaram, o autor da trilha recebeu, o pessoal no Twitter encontrou o autor, não sei de onde é que é de um documentário, parece, e o autor da trilha disse assim, não, pelo amor de Deus, isso aí eu proíbo que use a minha trilha nesse vídeo e tal, ele falou. Então, como é que pode? É um mico atrás do outro nesse governo. Eu acho que é um australiano, né? Eu acho que é australiano, é isso aí. É terrível. Vocês lembram daquele vídeo do Weintraub da chovendo fake news, cara? Sim. Aquilo ali, no Zorra Total, aquilo não passaria na redação. Não passaria pelo controle de qualidade do Zorra passaria, Total. Tipo, que é um setor que nunca existiu, inclusive. Mas não vamos longe, a Damares usando máscara da Mulher Maravilha, sendo que a Mulher Maravilha é bissexual, enfim, é tudo aquilo que ela odeia. É que eles são ignorantes, né? Eles são muito ignorantes. Ao extremo. E a gente fica se perguntando assim, pô, se as pessoas que estão em cargos de poder elevados, são pessoas públicas, vão, né, reclamar de, eu me senti ofendido, não sei o quê. Quer dizer, a gente vê como essas pessoas não lidam com noções mínimas de accountability. Porque tu imagina, se tu não consegue lidar com um gracejo ou com uma piadinha de um Adnet da vida, como é que tu vai lidar com uma imprensa crítica? Dizendo, a gente quer esclarecimento sobre tal coisa que tu fez. Isso aqui. Não, toma na tua boca. É assim que eles lidam. Então, eu tô com vontade de dar um soco na tua boca, porque eles não conseguem lidar com uma accountability, prestação de contas, com transparência, e isso é próprio da democracia. Né? Então é um pessoal que tem uma formação assim muito autoritária, tipo, não, nós estamos aqui, então nós estamos legitimados quase como se fosse por Deus, assim, e vocês têm que nos engolir em qualquer circunstância, fazendo o que quer que seja, e se tu diz um ai, é porque tu é da oposição, porque tu é comunista, porque tu é a favor da corrupção, ou qualquer uma dessas loucuras associativas que a gente cansa de... Não, e é muito interessante, né, porque já é a segundo ou terceiro vídeo da Secretaria da Cultura ali, né, vinculada, acho que é a Secretaria agora, né, a Cultura caiu tanto que eu acho que é a Secretaria da Cultura. Já é o segundo ou terceiro vídeo que eles utilizam uma lógica nazista e fascista quase literal. Sim. Primeiro foi aquele do Ricardo Alvim, né, que o Alvim que usava até, bom, a estética, a música, tudo, texto, declaradamente. Não, plagiou o texto nazista. A arte brasileira da próxima década Só será faltava heróica o Hitler, e né? nacionalista ou não será nada. Mas ele copiou ipsis literis, né? Então quer dizer, tu tem uma equipe lá que aceita isso, enfim. E aí esse outro que é o atual, que o Adnet acaba fazendo a sátira, que não foi nada ofensivo. O Mário Frias. Mas tu vê, é a mesma lógica, o herói, ele trabalha com essa coisa épica, que é coisa fascista total. Então, quer dizer, a gente repete, muda as figuras, mas continua com a mesma estrutura, a mesma lógica funcionando. Então, tu vê que isso é parte do governo já estruturado.
E é um humor muito ruim aquele vídeo. A gente não pode deixar de comentar isso várias vezes. Que coisa entrando numa Frias. Dá nome de filme. Aquele vídeo do Márcio Frias. Não, Mário Frias. Mário Frias. É terrível demais. Não tem como não falar isso mais. Você vai chamar de M Frias. Não. Tu viu a atuação dele? Ele tem uma atuação que ele não consegue ler o ponto. Vocês viram isso? Ele dá uma parada e fica tentando manter Ele fica aqui, ó. Aí ele não consegue ler o ponto, cara. Aí ele fica segurando a poltrona assim do tipo, o que eu tinha que falar agora? E isso aqui que me assusta nisso, porque aquilo ali é o melhor que a edição tirou. Vocês já pensaram nisso? É o melhor, né? E gravou umas 20 vezes, aquilo foi o melhor. Cara, aquilo foi o melhor. O Cigano Igor tem mais expressão que ele, cara. Não, eu tô falando sério, cara. O Cigano Igor tem mais Daqui a pouco ele vem aqui, ele. hein? Aí vai vir lá de mim. Oprimido pelo soma de ideias. Chorando. Que é outro fã do Jair. Não por acaso, né? Ah, Não por acaso. Essa DM daqui a pouco ele vira um ministro de alguma coisa. Vai, já, com certeza. No lugar do Guedes aí, porque fazer o que o Guedes faz não manda nada. Botar essa os do M Frias me lembrou lá no comecinho dos anos 90, que tinha aquela febre do Street Fighter, daí a gurizada via o M Bison e ficava, cada um dava o nome ao Mr. Bison. É verdade. Mas o Bison ainda tinha muita relevância. Márcio Frias, M Frias. O M Frias não, M Frias. Não, isso aqui que eu descobri, cara, tem uma coisa bonita na biografia dele, cara. Uma coisa ele fez legal, falando sério, cara. Ele foi casado com a Nina Stelman. É um mérito. É uma gatinha. É um mérito, né, cara? cara? Um mérito na cara. E pelo jeito, não sei, não fui a fundo, o casamento durou bastante tempo, então ele não deveria ser um marido tão ruim assim, deveria ter continuado lá, né? Poderia ser alguém melhor, né? Poderia ter Poderia ser evoluído, alguém melhor. ter um crescimento pessoal. Mas voltando ao assunto, que vídeo horroroso. Vamos falar de vídeo horroroso. E indo de um horror para outro, né? A gente não tem como fugir desse assunto, porque ele tá aí na cara de todo mundo. O que é essa alta toda nos preços de tudo, né? É gasolina, Chocante. é gás, é alimentos. E tudo bem, a gente está no meio de uma pandemia, é um momento em que a economia vai muito mal, coisa e tal, mas há um limite de o quanto tu pode passar pano e dizer que o governo não tem culpa de nada disso. Mas é que tu não é patriota, tu é um empresário que não é patriota, Comunista. Tu não baixa o preço. Não, mas o mais engraçado foi ele... O livre mercado controlando o preço. É inacreditável porque a gente tinha todo um debate não, uma falácia que o Brasil ia virar uma Venezuela, que o Brasil isso e aquilo, e a Venezuela estava com desabastecimento, hiperinflação, autoritarismo, tudo aquilo que se falava que a gente poderia virar caso determinado partido tivesse ganho, não o Jair Bolsonaro, tá assim, ó, uma velocidade absurda, a gente está chegando nesse patamar. Cerceamento da liberdade de imprensa, censura, hiperinflação, desabastecimento, uma coisa que a gente não via há muito tempo, há muitos anos, assim, ó, sei lá, década de 80 que não se via algo similar, né? Não por acaso na época da ditadura. Então a gente vem caminhando assim e o que mais choca é a complacência das pessoas. As pessoas ficam, pois é, olha só, aumentou. Tipo, a carne eu acho que aumentou 50%. Mas aí eu vou ter que fazer uma parte. Arroz 40%. Quando tu fala de acontecer isso na Venezuela, eu não estou passando pano na Venezuela. Tu está falando de um projeto geopolítico ali para justamente acabar com eles por causa do petróleo. Porque os Estados Unidos não tem problema com democracia. Não, claro. Ele tem problema com o interesse dele, né? Então tem um embargo muito forte ali. No Brasil não tem esse embargo. No Brasil, assim, a maneteada é exclusiva. Não, e essa questão do preço, do valor, da cotação do dólar é algo absurdo também, bizarro. Sim. E tu vê que, tipo, como os exportadores estão lucrando com essa situação, e aí, claro, vai refletir inclusive no desabastecimento dos produtos básicos, eles estão preferindo exportar por causa da questão do dólar. Os caras ficam numa situação assim, tentando passar pano pra isso. Não, mas é bom pra indústria, não sei o quê. Sim, e daí a Dona Maria e o seu João ali pagando 40% a mais no feijão, no arroz, nos produtos básicos. Tem agora o auxílio emergencial vai reduzir, né? Quem recebeu de março agora vai ter uma redução ou não vai receber, enfim, vai baixar o auxílio emergencial. A gente tem uma queda no salário ali, o salário mínimo, o ganho real do salário mínimo reduziu, né? Era para ter chegado, sei lá, era para ter aumentado R$300, acho que vai aumentar a 40, alguma coisa assim. Então a gente vai perdendo o poder de consumo, vai transformando a sociedade vai ficando cada vez mais miserável e fica uma complacência do tipo, não. E aí vai o Jair Bolsonaro lá, que é o cara que deve... eu não vou dar canetada, a minha caneta Bic, aí fala da caneta Bic, a minha caneta Bic não vai tabelar preços, porque isso nunca vai acontecer, vamos ser patriotas, e as coisas acontecendo, sabe, atropelando, o combustível subindo. Então tudo aquilo que eles diziam antes...
E não adianta dizer que é uma questão da pandemia, isso já estava vindo antes, entendeu? Todos os dados demonstram que isso é anterior, né? E agora ele fica numa situação tal que ele lava as mãos e não tem nada a ver com isso. Quer dizer, como assim? Não, quer ver? Tem uma coisa muito grave. Quando o dólar está muito alto, a importação fica inviável. Então a gente pensa, no primeiro momento, assim, em tecnologia, né? O que está acontecendo aqui não são as câmeras, microfones e tudo mais, por exemplo. Só que não é só isso. A gente hoje tem um teto de gasto no orçamento da saúde. A maioria dos insumos e equipamentos da saúde são importados. O que vai acontecer com isso? Vai ficar sucateado. É onde o povo está. A primeira coisa que eu olho, assim, além da questão dos preços, da cesta básica, tudo que é um escândalo, aonde essa turma vai encontrar saúde básica? Porque o SUS ele simplesmente vai terminar nessa lógica. Sim. Ele não tem mais insumos, ele não tem equipamentos e ele tem um orçamento menor. Não, e a gente vê, nesse momento a gente vê que esse discurso neoliberal e liberal de autorregulamentação do mercado é uma falácia, uma mentira. Sim. Uma mentira. Porque tá todo mundo buscando o seu lucro e dane-se a sociedade, o bem-estar social, entende? Se um pequeno grupo estiver lucrando, que é o grupo que está hoje exportando, se esse pequeno grupo, se essa pequena elite estiver lucrando, dane-se, que morram as pessoas, que passem fome. Então, é uma prova que o neoliberalismo, né, e essa lógica liberal de autorregulamentação, a mão invisível do mercado, que o mercado se autorregula para trazer bem-estar, é mentira. Nesse momento no Brasil a gente pode dizer claramente, neoliberalismo é uma farsa, e quem defender essa pauta como sendo algo positivo para a maior parte da população é um farsante. Mas eu ainda vou fazer, tô deixando a um pouquinho errado, mas assim... no Brasil não acontece só um neoliberalismo, e o que é muito diferente, por exemplo, do capitalismo, no caso do regime econômico. No Brasil acontece uma pirataria. É isso, assim, pô, defender uma agenda neoliberal, que já é absurdo por si só, mas ela é um instrumento para pirataria que acontece. Ela não é simplesmente uma pauta assim, de falácia. A melhor piada que eu vi sobre, né, pegando o gancho do comentário do Leonel, é alguém, acho que é um perfil de humor que tem no Cuidado com o Humor, né? Humor é subversivo. Não é do Márcio Frias, não. Não é do Marcelo Frias. Do Mr. Frias. Marcelo Frias. Mr. Frias. É um perfil de humor que tem no Twitter que é os Jovens Reacionários. E daí botou assim, absurdo essa situação aí da alta do arroz, tinha que privatizar todas essas empresas, essas empresas que produzem e comercializam arroz fossem tudo privadas, né? O livre mercado ia automaticamente regular os preços e não ia ter isso. Então é muito fácil tu vir com essas tiradas de senso comum quando tu tá falando de estatais, mas quando tu tem uma situação dessas distorções que ocorrem no seio da iniciativa privada, aí o mundo é assim, não tem realmente o que fazer. E eu acho que é uma coisa que me incomoda muito, porque eu gosto muito daquele pensamento analítico sistêmico. Então me incomoda muito quando o critério, um dia é um, no outro dia é outro. Alguém poderia dizer, pô, mas é muito arbitrário tu pegar, digamos, um alimento, o arroz, que por uma série de circunstâncias pode estar tendo uma alta nesse momento, e querer jogar isso nas culpas do governo. Olha, mas eu me lembro muito bem que há uns poucos anos atrás, quando você estava tendo um fenômeno parecido com um alimento menos importante que o arroz, que era o tomate, e ninguém, né, nem dos economistas, da grande mídia, dos programas de opinião, ninguém, né, se ressentia ou hesitava em atribuir a culpa exclusiva desse aumento ao governo. Inclusive dizendo que o aumento sensível do preço do tomate no prato na mesa do brasileiro era um indicativo de que a economia estava descarrilando por completo. Bom, e agora o arroz com isso não vale. E daí eu digo, mas se fosse só o arroz, mas e os outros alimentos? Farinha, por exemplo. Azeite, que subiu uns 20, 30%. E outras coisas, gás, gasolina, quer dizer, o que precisa acontecer para tu reconhecer, ok, nós temos inflação e, ok, parte pode ser o cenário pandêmico, mas quer dizer então que nós estamos com o dólar oscilando aí entre 5,30, 140, 5,50 e isso não tem nenhuma responsabilidade do governo. Então me incomoda um pouco essa coisa de que se chegou num ponto em que o governo não tem responsabilidade sobre nada. Então o governo não serve para nada. Não tem responsabilidade sobre a pandemia, nada. Não tem responsabilidade sobre a inflação, nenhuma. Não tem responsabilidade sobre a segurança, sobre a economia, nada. Sobre a segurança pública, então sobre a para que está corrupção. administrando? Mas é porque o senhor é patriota. Porque tem um alimento dessa época do tomate que ia equilibrar a balança, que era o abacate, a exportação. Vocês lembram? Sim. Foi comemorado 2 cargas exportadas pelo governo para a Argentina. Né? Estamos de volta. Estamos de volta, porque o abacate, a enorme exportação de 2 cargas para a Argentina ia subsidiar os demais alimentos, segundo
o próprio Bolsonaro e o Guedes. Eu sou suspeito de Parece falar porque eu piada, gosto de mas aconteceu abacate. isso. Eu adoro abacate Não, com limão. não parece piada, mas isso aconteceu. Não, cara. mas é isso. Então, essa coisa do critério, né? Mas só um pouquinho, então. Então, uns poucos anos atrás, aumentava um produto ali da cesta básica, isso era um motivo para tu ir de faca para cima do governo. Agora, a cesta básica aumentou em torno de 20% como um todo, e isso, bom, são contingências, isso faz parte da vida, é a vontade de Deus. A gente também tem que pensar uma coisa. O Bolsonaro é um grande estatista, porque ele está tentando estatizar o humor. Vocês que não estão entendendo, entendeu? Vocês que institucionalizar o humor, né? aqui, ó. Porque, não, é uma patifaria isso. Tu tá falando assim. Agora, realmente, não querendo dar ideia, mas seria sensacional, assim, tu pegar todos os integrantes do governo e fazer um programa semanal estilo Praça é Nossa, assim. daí é o chupar. Bolsonaro lendo o jornal, né, no banco ali, aí chegava cada um dos ministros, assim, Mas é quase o que ele faz. seu Mário Frias! Na reunião de ministério. né? Barbaridade. Seu Martelo cara. Frio! Ah. Não. Não. Como é que é? Não é meu nome, não. Então é Márcio Fria. Aí a Damares chocante. podia fazer o papel da velha surda, ela chegava cantando assim. Porque eu tô aqui com uma lista, você é comunista! Aí aquelas risadas pré-gravadas. Muito boa. Seria demais. Podia se chamar, sei lá, a Praça é Foda. Viu? Se o pessoal, né, quando acabar o governo, que uma hora vai ter que acabar esse pesadelo, já estão empregados, podem fazer um programa de humor tranquilamente. Na No cadeia. SBT ainda. Se depender de Na mim, cadeia, o na SBT cadeia. gravando na cadeia. Aí vai O ficar Silvio legal. Santos com 115 anos. Lá. Um comentário eu fazer com vocês antes do intervalo, puxando do SBT. E essa puxada de tapete do SBT nas jeitos da Copa da Libertadores, hein? Opa. Não, e a puxada da Sherazade também, né? Mas o dedo do governo, né? O governo interferindo no mercado. Olha aí, A da ó. Sherazade eu não acompanhei o que rolou. Não, demitiram ela, não. Foi Demitiram? demitida porque ela era muito crítica do Bolsonaro, né? Que ponto Tu chegamos, vê né? que todos os meios de comunicação estão sofrendo esse tipo de situação. Sim. Aqui em Porto Alegre a gente tem na Guaíba acontecendo isso, a gente tem no SBT Solidariedade acontecendo. ao Rio, né? A gente observa que todos aqueles meios de comunicação que receberam grandes verbas do governo federal, aqueles indivíduos que nem precisavam ser oposição aberta, assim, mas que não são ufanistas, que não têm essa lógica de incensar o governo, estão perdendo emprego mesmo, sem pudor, sem... Por que acontece? A lógica deles é dominar através da educação, dominar através do monopólio dos meios de comunicação, dominar através da religião, a ponto de tu não ter mais contraponto, a ponto de não ter contraponto, mas tu não ter mais o contraditório e que as pessoas fiquem no senso comum. Daí os meios de comunicação são tomados por fake news, a internet é tomada por fake news, o WhatsApp é tomado por fake news. Os meios de comunicação que poderiam fazer esse contraponto são governistas, estão comprados por... Cara, é uma distopia. É nitidamente uma distopia. É aquela ideia que a gente tem de 1984, Admirável Mundo Novo, sendo colocado em prática. E aí uma coisa curiosa, né? A Globo atacou o sistema político, atacou o sistema inteiro, sendo ela sistema, né? E agora ela tem um único pilar, que é o mercado, porque de resto ela está ilhada. Tu tem a Band aparelhada, tu tem a Record aparelhada, tem o SBT aparelhado, né? O único ponto em comum que a Globo tem é essa questão de mercado, de ter uma política neoliberal, uma lógica e tal. Mas de resto ela é inacreditavelmente... chega a ser surreal tu dizer que a Globo ainda é o último bastião que talvez dali possa sair alguma situação. Porque se a Globo, por exemplo, se ela é cooptada por isso aí, cara, nesse contexto que a gente tá, aí é pedir as contas e que realmente... E nesse ponto a distopia superou as nossas previsões mais negativas, né? Quando tu poderia pensar que tu ia ter um governo à direita da Globo? Que a Globo ia ser isolada como a mídia oposicionista de centro-esquerda. A Globo, o canal oficial da ditadura militar. Chocante. A cúmplice, porque é sempre bom lembrar isso em termos históricos. O Grupo Globo, até a emergência da ditadura militar, era um grupelho, né? Semi-irrelevante. Misturado com o Roberto Marinho, né? Quando é que a Globo se transforma de um jornaleco num império midiático onipresente? Quando ela estabelece uma parceria, ela é o braço civil por excelência da ditadura militar. E daí essa gente, com essa herança, que levaram 40, 50 anos para pedir desculpas pelo editorial apoiando, né, e pelo apoio dado à ditadura militar e ao golpe, essa gente hoje é apontado como uma mídia subversiva, oposicionista de esquerda. Aliás, né,
o discurso do Roberto Marinho foi copiado pelo Bolsonaro no 7 de setembro, né? Ele copiou exatamente dessa época aí. Agora, a gente aproveitando que a Globo tá fazendo um mimimi, isso aí, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Mimimi. Estamos de volta para o segundo bloco do Soma de Ideias e agora a gente vai falar mais um pouquinho do Marcelo Frias, Marjorie Frias. Eu acho que eu vou debochar disso para sempre. Mr. Frias. Marjorie Frias é bom. Do soldado Jair. Nossa, velho, deve Pensa ter aquilo de um grande soldado. Todos eles são soldados, são guerreiros. Nossa. Sendo Felipe Gil de Matias. E aí, Gabriela, vamos seguir um pouquinho. É os caras que marcharam na selva de sapatênis. Olha, é fogo, tio. Tu vê se a eleição tivesse sido verdadeira, não tivesse sido fraudado, a Moedo, o rei do sapatênis, teria ganhado o primeiro turno. Porque ninguém admite que votou nesse imbecil Todo mundo que tu pergunta, né? Não, mas eu votei no Amoedo. Eu não sei como é que ele não ganhou, foi fraudada a eleição. Foi fraudada. Roubaram a eleição no Roubaram a eleição no Moedo. Impressionante. Bom, né, saiu agora, coisa de 2 dias, essa notícia sobre uma pesquisa que foi feita sobre a visão geral do brasileiro em relação ao coronavírus. Tem dados aí que mostram algumas concordâncias, independente de onde a pessoa se posiciona, onde o cidadão se posiciona dentro do espectro político, e alguns números que mostram uma discordância violenta em termos de leitura da atual realidade, né? Primeiro, a gente pode falar um pouco sobre as concordâncias. 71% dos brasileiros, então é uma maioria substancial, concordam, né, independente de ser de direita e de esquerda, embora mais os de esquerda, mas no geral 71% dos brasileiros concordam que o país sofreu com a pandemia da Covid-19 mais do que se esperava no começo, né, mais do que o esperado. Mas eu ainda acho baixo, 71%. Eu também acho. Baixo. Eu também acho e me preocupa, porque esse é o tipo da coisa que a tua posição ser de direita ou de esquerda não deveria influir nessa leitura. E tristemente influi. A visão, se a gente pegar exclusivamente o universo dos entrevistados que se identifica com a direita política, o número é bem inferior a 71%. Então, mas, ok, pelo menos a gente pode dizer aí que uma maioria expressiva da população brasileira, substancial, concorda que a pandemia aqui causou estragos maiores do que seria razoável esperar. Quando se busca o culpado, né, as opiniões começam a se dividir bastante. No geral dos entrevistados, para 38%, o povo, né, o comportamento da população em geral é o maior responsável pela situação. E para outros 33%, o principal culpado é o presidente Jair Bolsonaro. Acho baixo também. O que eu acho baixo. Mas o impressionante é como esses números divergem, sendo o entrevistado de direita ou de esquerda. Entre no universo, né, da esquerda, 78% responsabilizam o presidente. É muito alto. E 15% apenas acham que a culpa é da população em geral. Entre os que se declaram de direita, 45% acham que a culpa é da população em geral e só 8% responsabilizam o Bolsonaro. Então, quer dizer, entre a direita e a esquerda é uma diferença de 8 para 78. E de atribuir a culpa ao povo é uma diferença de 15 na esquerda para 45. Então são leituras mostram um país com leituras muito divididas em relação ao que está acontecendo. Mas se a gente for pensar, é claro, a grosso modo, quem é que faz a ação? É o povo, vamos chamar assim. Agora, é inegável, porque a gente não pode responsabilizar os governos por todas as tragédias que acontecem. E essa pandemia é uma tragédia, não é responsabilidade A, B, C, D. Aconteceu uma tragédia, uma situação que vai atingir o país. Agora, é inegável que as ações do Bolsonaro têm muito impacto sobre a questão, por exemplo, desse genocídio que a gente está vivendo, da quantidade de mortes, da postura, inclusive, dos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Não tem como tu dissociar uma coisa da outra, entendeu? Agora, tu chegar e dizer, não tem nenhuma responsabilidade, como está sendo dito aqui, não dá para acreditar que isso está acontecendo mesmo. Daí a gente entra naquilo que o Abel estava falando aqui
antes do programa, né? Tudo que está acontecendo que espalha o vírus é estimulado justamente pelo presidente. Pois é. Então, usa Falta de máscara, uso de vão ser aglomerações, menosprezar a gravidade da doença, que é a gripezinha, que o atleta não vai ter problema, e assim vai. E aí tu pega assim agora, teve atos que acho que foi domingo, de uma turma em Curitiba, para variar. Dizendo que não vão tomar vacina. Não queremos a vacina, temos cloroquina, né? Então isso vira... Meu Deus! Não, isso vira grito de ordem na rua. Muito ruim, por sinal, não conseguiam concatenar a frase. Não queremos e quê? Nós não fechava. Mas enfim, tava feito. E botam um vídeo e acham bonito, né? Acho que isso aí também podia ser um padrão de ridículo Felipe Dil. Também podia ter mais na verdade, isso aí é criminoso, né, cara? Isso é algo criminoso, tu propagar esse tipo de situação. E a atuação do sujeito é padrão Marcelo Free. Mr. Fries. Tu fala agora, eu vou errar o nome do cara pro resto da vida agora. Márcio Fritas. Não, mas é bem isso. Eu tenho uma dificuldade de entender, né, dentro dessa leitura divisiva que essa pesquisa demonstra. Pô, se eu vejo uma pessoa que está andando na rua ali, não dando bola para o que está acontecendo e sem máscara, daí eu recrimino ela. Pô, esse é um cidadão irresponsável. Mas ele está agindo absolutamente de acordo com a orientação que vem sendo dada pelo presidente da República desde o começo da pandemia. E daí eu não atribuo nenhuma responsabilidade ao presidente. O presidente que disse que era só uma gripezinha, que máscara não era importante, que o tratamento preventivo com cloroquina ia resolver tudo, que isso aí só ia matar velho e doente porque as pessoas, né, mais jovens, histórico de atleta, não iam sentir nada. Inclusive, ainda, né, fazendo um gancho aqui sobre o histórico de atleta, essa semana morreu um militar que tinha um cargo alto aí na estrutura, de 52 anos, eu acho. Eu acho que agora, pela primeira vez, os militares estão acendendo o sinal vermelho e vendo, não tinha comorbidade, era relativamente jovem. E seguiram também as orientações do ministro da Saúde. Não, a gente não tem ministro da Saúde. A gente não tem ministro da Saúde. Ops, estamos em setembro e ainda não temos um plano nacional de gestão da crise, né? Imagina o que vai ser o plano de logística da vacinação. Nossa, tá louco. É mais fácil tu fazer uma campanha anti-vacina, né, do que tu conseguir. Não, e o dado mais chocante em relação à vacina é saber que 1 a cada 4 brasileiros estão dizendo que não vão tomar vacina. Pois é, isso não tem. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Isso tem uma relação direta com a influência do governo? Mas claro que tem. Ele falou isso. Não vamos obrigar ninguém a tomar, porque a vacina não sei o quê, porque... E aí, quer dizer, cada vez ele chancela. É aquela lógica da necropolítica, que agora já virou um termo meio clichêzão, mas é necropolítica. Tu trabalha em cima da morte, da violência, da tragédia, entende? É uma política que tu faz em cima da vida dos terceiros pra ti, né? Porque o que acontece? Aí tem as pessoas que se grudam nessa lógica como um mito mesmo, né? Como uma tábua de salvação e seguem uma pessoa como se ela fosse iluminada, como ela soubesse algo que ninguém sabe e vão morrendo e a coisa não... Olha, o Brasil provavelmente vai ser o último país, pelo jeito, a sair desse processo, depois que tiver a vacina, depois que tiver a... Né? Descobrimos o que é, como é que... A gente vai ser o último país, cara. Claramente, com essa lógica. A gente vai ser uma... porque nós temos uma lógica quase medieval, nem é o termo, porque medieval teve coisas, né, evoluções ali. Não, a gente é um país que é uma barbárie. É uma barbárie o tempo inteiro. A política de saúde do Brasil frente à pandemia foi deixar a população morrer. Mas não só de saúde, de tudo. Não, foi isso. Né? Na prática é isso. Deixa ter a dita imunidade de rebanho, que uma hora acontece, né? Para o vírus atenuar. Mas é só a gente pensar. Só que o Brasil fez isso. No meio de uma pandemia em que estão morrendo milhares de pessoas diariamente, o presidente, se a gente for lembrar no início lá, ele ficava querendo impor uma ditadura, fechamento de congresso, de STF, no meio de todo esse processo, quer dizer, que já era algo grotesco, que já ia atacar a economia, ele ainda conseguia comprar atritos com poderes constituídos totalmente sem necessidade, coisas assim, podia dizer, não tinha necessidade alguma de estar acontecendo aquele debate, aquela crise, aquelas falas, aquelas ameaças. Quer dizer, tudo para aprofundar ainda mais uma situação tenebrosa que o país já vivia. Então, a responsabilidade sobre o problema econômico é dele, a responsabilidade dessa quantidade de mortes é dele, e não adianta tu dizer que é só a população. Não, tem todas... Bom, pega um vídeo, tem um vídeo que fizeram uma montagem de um vídeo de 5 minutos só de falas dele, mostrando gráfico por gráfico como cada fala impactava no aumento do contágio das mortes no Brasil. Mas eu acho que isso também, né, mostra uma coisa que a gente está vendo agora nesse exemplo da intenção da privatização da Eletrobras, né? Que é um golpe gigantesco.
se ele estava falando isso e fazendo isso, é porque tem uma força militar que está afiançando isso. Sim, senão... E tu pode olhar que nesse processo agora, né, historicamente, os militares têm essa tendência a estar fazendo o que estão fazendo na Eletrobras. Então, esse avanço autoritário, essa coisa de mascarar uma ditadura com uma democracia formal, já está avançando na economia do serviço público brasileiro. Mas se a gente observar, teve uma pesquisadora, né, que esqueci o nome dela agora, infelizmente, que ela deu uma entrevista para o Roda Viva essa semana e ela falou exatamente isso. O Bolsonaro não precisa de golpe, ele é o próprio golpe, ele já está comendo as instituições internamente. Não, e aparentemente é aquele livro, né? Como as democracias morrem. É bem aquilo, né? Tu tem aparentemente um ar de institucionalidade democrática, mas tu já colocou os peões, já colocou os bispos, os cavalos que tu queria naquele meio e eles ficam agindo como se fossem democráticos, mas sempre trabalhando, né, em prol de uma ideologia, de um determinado político. Isso aí, bom, isso nunca acaba bem, não acaba bem, cara. Nós vamos voltar 50 anos atrás, no mínimo. No mínimo. Se a Eletrobras for privatizada do jeito que está. Não, nesse ritmo a gente vai voltar... Os militares vão fazer fortunas para gerações, né? Aliás, isso eu acho que é uma ressalva importante. As pessoas que se preocupam com a saúde da democracia no Brasil, às vezes elas ficam esperando que um dia elas vão acordar de manhã e vão abrir o jornal e elas vão ver que os tanques estão nas ruas e que, né, os milicos estão indo fechar o STF, coisa e tal, ou tomar o Congresso com armas. E não se faz mais ditadura assim. Se a gente for pensar assim, bom, a gente, né, e hoje é uma coisa que está bem clara assim para a maior parte da esquerda, e sem falar para a direita, que sempre criticou a Venezuela, por exemplo, mas se a gente for pegar o exemplo da Venezuela, a Venezuela não fez uma caminhada, uma trajetória autoritária dessa forma. Não é assim que o autoritarismo se estabelece hoje. Ele se estabelece de uma maneira muito mais insidiosa, quer dizer, mantendo aquela aura de sistema democrático, ao mesmo tempo em que ele vai passando por cima das instituições e corrompendo a forma como as regras operam. Quer dizer, não tem mais accountability, não tem mais aquele jogo democrático, né? Não tem mais os freios e contrapesos, não tem mais transparência, né? Não existe mais uma resposta das instituições para conter, né, um executivo que quer se assenhorar de tudo. Então é isso que está acontecendo. E nesse sentido, se a gente vê do começo do governo Bolsonaro até aqui, a gente vê que é um claríssimo avanço autoritário. Não, essa questão do Flávio Bolsonaro de ser censurado aos meios de comunicação, de publicarem os casos de corrupção dele e o que o Ministério Público... Isso é clássico de ditadura. Não pode falar do príncipe porque, afinal de contas, né, é proibido criticar o governo e seus filhos. Imagina um governo do PT fazendo Mas imagina se fosse filho do Lula. Não pode falar que filho do Lula... Ele não teve nada, mas eu vou dizer... Mas nesse caso tem. E todo mundo sabe que tem. Mas não pode publicar porque, afinal de contas, tem uma censura através do judiciário. Ou seja, o judiciário está vendido. Depois a gente vai falar dessa questão, né, que aconteceu lá no Rio de Janeiro e com os advogados aí, né, envolvendo o juiz Bretas, que é ligado ao bolsonarismo. E o juiz Bretas, então, determina que se vai cumprir mandados de busca e apreensão nos escritórios de advogados. Quer dizer, e é no mesmo... E tu vê que existe um aparelhamento de fato do judiciário, da polícia, do Ministério Público, para blindar um determinado grupo, que é o grupo bolsonarista, o grupo simpático ao presidente, dos casos graves de acusação de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, de milícia, né, formação de milícia, e punir, né, e correr atrás do Paes, do Witzel, de todos aqueles que eram do mesmo campo, né, tudo quebrando plaquinha junto. mas que de repente podiam fazer sombra ou que estavam em desacordo com o bolsonarismo. Eles vão lá e utilizam as instituições como tropas pretorianas, como SS, Gestapo, e começa essa perseguição institucional. E vale lembrar que o Marcelo Bretas é o deslumbrado, aquele que fica tirando foto mostrando os músculos na frente do espelho. Ele é o juiz do Nateston. Tá. E periga ser ministro. Aqui, ó. Periga ser ministro do STF. Ele é estelionatário até aqui agora. Futuro ministro do STF. Inclusive, um jornalista da CNN publicou agora, poucas horas atrás, no Twitter, que o que se comenta nos bastidores é que toda essa operação é uma forma também, para não dizer que é só isso, mas também uma forma do Bretas se reapresentar como candidato forte para a vaga do STF. Estava falando do hábito do Bretas de tirar fotinho se querendo na frente do espelho. No estelionato de música. Eu me lembro daquele assassino do Silêncio dos Inocentes,
Ah, isso o aí que ele se Buffalo vestia com pele. Como é que era? O Buffalo É o Buffalo Bill, que ele se travestia, né? E daí ele ficava na frente do espelho, eu me comeria todo. Sim. Eu acho que é o tipo da coisa que talvez o Bretas fica... É muito narcisismo, né? Fica dizendo ali no Instagram. Isso aí tem um problema. narcisismo. Sugestão de legenda para uma próxima foto dele, assim, Um inclusive ele podia egocêntrico. botar assim, né? Hashtag eu me comeria todo. Silêncio dos inocentes. É um ego assim gigantesco, é um narcisismo O bizarro. narciso se afoga, né? Ah, louco. Vale a pena lembrar desse, A cara desse pessoal. E a gente vê que há... o que me causa uma certa perplexidade, assim, que alguns simpatizantes do Bolsonaro podem assistir, né, essa sequência de eventos, essas coisas, e pensar, não, mas seria uma teoria da conspiração, pensar que está havendo um aparelhamento, não sei o quê, isso aí são apenas os resultados isolados da ação independente dos poderes e blá blá blá. Poxa, mas eu fico me perguntando, até uns poucos meses atrás, o Moro era visto, né, como o cavaleiro da justiça, né, o anjo alado, o super-herói da justiça no Brasil e coisa e tal. E é o Moro que sai do governo dizendo, eu estou saindo do governo porque esse governo está tentando aparelhar as instituições. Agora a opinião dele não vale mais nada? Nitidamente está acontecendo isso, porque bastou trocar a chefia da Polícia Federal, o diretor-geral e a superintendente do Rio de Janeiro, e esse tipo de operação focada nos desafetos do Bolsonaro começaram a acontecer com uma velocidade e uma frequência assustadora. Quer dizer, é coincidência? Não é coincidência. Porque se esse tipo de crítica de aparelhamento do Estado e aumento do autoritarismo, se isso partisse de uma oposição petista, que ela poderia estar eventualmente ressentida com a derrota nas urnas em 2018, seria uma coisa. Mas não, essa acusação parte de um aliado, aquele que até ontem era aliado mesmo, integrante do governo. Diretor e executor, né? E ela é corroborada, como o Leonel acabou de listar aqui, pela sequência de eventos recentes. Então, como tu pode fechar os olhos para isso e não, nada disso está acontecendo? Que é muito tranquilo quando é contra os outros, né? Agora, se essa máquina se voltasse contra eles, eles iam entender que não se pode ter esse tipo de jogo, né? Agora, quando eles estão com poder, estão com força e acham que estão, né, podendo bancar essa situação, quando é contra os desafetos, vale. E isso que a gente tem que cuidar, né? Isso é uma questão assim que tu nunca pode aceitar, por mais que seja contra um desafeto, contra alguém que tu discorde, alguém que tu considere não pode aceitar esse tipo de ação, porque isso vai se voltar mais cedo ou mais tarde, isso volta. Isso volta e isso não é saudável para a democracia e não é saudável para as instituições. Tu tem essa prerrogativa, por exemplo, de fazer uma reforma do Estado na qual tu vai poder exonerar servidores públicos. Isso está sendo feito com um viés autoritário por um governo agora de extrema-direita. Mas nada impede que daqui 10 anos esse instrumento seja usado em benefício de um governo autoritário de esquerda. E aí vamos aceitar? Né? É para isso que a gente defende as regras do jogo, para que elas continuem valendo, independente de o presidente da semana que vem seja de direita, esquerda, independente disso. Mas para que as regras estejam ali para garantir que, preferências ideológicas à parte, nós vamos continuar tendo aquele mínimo, né, de direitos e garantias fundamentais, e devido ao processo legal e do ambiente democrático preservado. É isso que muita gente não entende. Não, inclusive essa reforma administrativa é um absurdo, porque ela vai facilitar a corrupção, vai favorecer a corrupção, vai favorecer a falta de controle e de, por exemplo, o IBAMA, esses órgãos, né, de controle e de regulamentação vão por água abaixo, porque... E outra, como é que, por exemplo, esses órgãos aí vão investigar ou vão denunciar um político, um empresário vinculado àquele grupo? Isso aí só vai favorecer a corrupção, favorecer a rachadinha, né? E na verdade, a lógica, e tu vê nitidamente que a lógica que eles estão usando é a perseguição política. Nós vamos expurgar os esquerdistas, vamos expurgar aqueles que não estão de acordo com a lógica totalmente autoritária, ditatorial. Agora, é aquilo que foi falado. Bom, daqui a pouco muda-se o governo, um outro governo chega de esquerda, vamos chamar do campo de esquerda, e diz assim, esses caras aqui são vinculados àquela lógica, Bolsonaro, então estão fora. Então, quer dizer, vira terra de ninguém. Não, a gente deixa de escolher o mais capacitado, que é o concurso público, a gente deixa de escolher, né, a gente deixa de ter a impessoalidade, que isso é essencial no bom serviço e na manutenção da democracia, inclusive, da manutenção de um ambiente de não corrupção. Então, qual é a vantagem de eu chegar e tirar a estabilidade? E outras pessoas acham que a estabilidade impede demissão. É uma mentira. Mentira, através de um processo administrativo, é claro, com mais garantias,
mas se demitem servidores corruptos, se demitem servidores que não cumprem a sua função, podemos melhorar isso, podemos ter um serviço público melhor, com certeza, ninguém está dizendo que é perfeito, que não tenha que ter, né, outros tipos de controle. Agora, tu chegar e dizer, não, é para demitir o mau servidor. Não, mas isso já existe. Essa prerrogativa já existe, a demissão está prevista em quem tem estabilidade. Agora, ninguém fala lá do juiz que é aposentado que é quando tem a punição máxima dele a ser aposentado. Com salário integral. Com salário integral. Cima, aí nesse aí ninguém Cada mexe. cima. Nesse ninguém quer mexer, não quer mexer nos militares. Quer dizer, então... É muito engraçado que todos nós, né, sabemos que a elite do judiciário, os militares, que são as classes que detêm os maiores privilégios, e ao mesmo tempo tu está fazendo uma reforma do Estado que é para acabar com os privilégios, mas essas categorias estão rigorosamente de fora. Não tem militares, não tem Ministério Público, não tem Legislativo. Bom, mas como é que... porque o privilegiado mesmo é aquele professor da rede pública que ganha 1.900 por mês. É muito esquisito a escolha desses alvos, né? E em 10 dias a gente teve a isenção de 1 bilhão das igrejas, né, que vai aposentar um monte de gente sem ter contribuído nada e arrombando o que? A Previdência. Né? A gente teve essa proposta de reforma e tivemos essas operações nos desafetos políticos. Né? Porque teve um sujeitinho do judiciário aí que ficou de fora, né, Bel? Dessa operação agora de... Nós estávamos falando isso antes, né? Uma coisa muito interessante. Teve agora um ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, que é um cara que está enrolado até não poder mais, com provas substanciais de atos de corrupção. Aí ele está fazendo uma delação para salvar a pele, porque isso virou moda no Brasil. Agora o bandido tem salvo-conduto. O caso da JBS ajudou a estabelecer esse precedente. Quer dizer, tu te beneficia a vida inteira com corrupção, com relações espúrias com o Estado, tu fica rico com isso, e daí na hora que tu finalmente é pego e que tu devia cumprir uma cana por uns 10, 20 anos, tu faz um acordo com as autoridades, tu entrega, valendo ou não, às vezes algumas coisas inventadas, mas mesmo supondo que seja verdade, tu entrega uns cupincha, e daí tu pode ir para Nova York e gozar o fruto, se beneficiar do fruto do crime, e viver no exterior, né, rico, belo, faceiro. E agora isso está acontecendo de novo com esse ex-presidente da FEComércio, do Rio de Janeiro, que soltou aí agora uma acusação de que o presidente do Conselho Federal da OAB teria recebido 120 mil numa campanha uns anos atrás. Aí já tem uns afoitos, tem que afastar o presidente da OAB. Não, mas só um pouquinho. Até agora, o único elemento indiciariosíssimo, né, que valor que se pode dar para isso, é a delação de um bandido em benefício próprio, para que ele possa sair andando sem cumprir pena e podendo ficar com boa parte do fruto do crime dele. Ele faz uma delação dessa. Não, e daí se cumprem os MBAs nos escritórios, os advogados, alguns ligados ao ex-presidente Lula e tal. E tem aquela questão, né, do filho do ministro do STJ, sim, que tem também uma denúncia com valor muito superior e fica por isso mesmo. Mais de 80 milhões de reais. Imagina. Então a gente fica se perguntando, tenta imaginar que coisa maluca tu imaginar o afastamento preliminar de um juiz ou uma operação de busca e apreensão no gabinete de um juiz ou de um ministro de tribunal superior meramente com base numa delação feita por um bandido, em benefício próprio. Agora, quando é contra advogado, isso vale. Tu tem uma prova menos que indiciária, tu tem um começo de uma pista que poderia eventualmente fomentar o início de uma investigação e tu usa isso para ir lá e revirar escritório, fazer busca e apreensão. Quer dizer, são pessoas que realmente, tu vê que não têm o mínimo conhecimento da Constituição porque acham que juízes ocupam um grau superior na hierarquia, né, das profissões ali indispensáveis da justiça em relação aos advogados, quando a Constituição diz exatamente o contrário, diz que não existe essa hierarquia entre juízes, membros do Ministério Público e advocacia. Eu acho divertidíssimo quando tu vai nos fóruns e tudo mais, tribunais, e tu tem o banheiro dos juízes, dos magistrados e o elevador deles, né, da realeza. Inclusive eu tenho um grande amigo meu, o professor Roger Halpe Rios, que ele extinguiu isso aqui no TRF4, né? Quando ele assumiu ali, ele foi, acho, presidente do... E aí ele extinguiu essa divisão de elevadores. O elevador da realeza. O elevador e banheiro. Isso já foi algo revolucionário. O elevador de serviço também é a cara do Brasil. Essa coisa. Levaram para Portugal isso agora. Tu tem que ter dois de tudo. Tem que ter a porta onde entra a criadagem, o elevador da criadagem, os ambientes no qual a criadagem pode, tipo, os porões e os alçapões ali, os túneis para a criadagem rastejar, para não ter esse encontro.
que ele nunca pode se dar, né? Porque se tu dá de cara com a ralé, com a choldra, é uma prova de que ela não perdeu a noção de saber o seu lugar. Até hoje no Brasil tem quarto de empregada de 2x2 com cama de gaveta. Nas casas dessa gente aí. É pior. Ali no Morumbi, esses lugares, jardins. Aí bobear... Aqui em Porto não pode falar. Tem gente que tu conhece, vai ficar feio. Mas vamos falar lá pra cima. Aí bobear, tu não paga nada, não paga salário pra pessoa, né? E diz, não, mas ela mora aqui. Como se fosse da família. A gente trata como se fosse da família. Como se fosse da família, essa é a patifada pior de todas. Nós temos, tu vê que é um problema cultural que vem de muito tempo, né? Essa naturalização de castas, né? E essa revolta contra os privilégios, que é uma coisa que realmente eu tenho muita dificuldade de entender. Tu fala de todo o espectro político, da esquerda à direita, todo mundo é revoltado contra os privilégios, tem que acabar com os privilégios. Mas na hora de, legal, todos, pelo menos uma das poucas coisas que todos nós concordamos, vamos acabar com os privilégios e com as distorções. Quem são os privilegiados? Esses professores da rede pública que estão aí ganhando quase 2 salários mínimos. Não, mas só um pouquinho. Esses são os privilegiados? Não, porque esse cara ganha... Não, mas esse cara ganha 2 salários mínimos, esse cara ganha 3 salários mínimos. Parcelado ainda. E esses caras aqui que ganham 30, 40 mil por mês, e que tem 2 meses de férias, e que tem isso, e que tem Auxílio moradia, auxílio terno. E que tem auxílio terno. Tem auxílio isso, auxílio ganhando isso, 30 mil auxílio reais por mês, né? Auxílio terno. E daí nós vamos para as carreiras militares, e daí nós vamos para os representantes, né, os membros do legislativo. É uma coisa assim, não, nós elegemos quem são os privilegiados. O privilegiado é aquele cara de classe média baixa que tem um emprego no qual ele muitas vezes passou por uma questão do concurso público. É verdade. Né? Não é um CC. Não, Abel, privilegiado é quem mora na rua sem fazer nada. Segundo a Bia Dória. Segundo a Bia Dória, o privilegiado é o morador de rua. Mora na rua e quem agora recebeu 600 reais por mês. Também são os privilegiados. Mas os coitadinhos são quem ganha auxílio moradia e auxílio terno. Auxílio terno deveria ter. Quem pega auxílio terno e auxílio moradia tendo casa própria, como foi o caso do Moro. E do Bolsonaro. Mas deveria ter uma pena, que pelo menos assim, que seria uma influência do Rio Grande do Sul, que é a surra de mango. Né? Deveria ter uma surra de mango na paleta dessa gente, entendeu? Peguei auxílio terno, mango. E às vezes alguns dissimulados vão responder essa nossa crítica dizendo, não, mas é que vocês não estão entendendo o seguinte, militares, juízes, membros do legislativo, embora vivam como reizinhos, mas eles são uma parcela muito pequena do problema. Tu tem que reformar para o servidor público mais standard, assim, porque eles são a grande massa que realmente faz a diferença nos números. E a resposta que eu dou para isso é, cara, mesmo que tu puder demonstrar esse argumento matematicamente em números, tu tem que pensar no aspecto simbólico. Claro. Como é que tu vai justificar no grande sacrifício numérico de uma classe que já é prejudicada e desfavorecida para beneficiar uma categoria, ainda que seja numericamente pequena, mas que tem privilégios nababescos sustentados com dinheiro público. Exato. Eu não tenho nada contra a pessoa que vive nababescamente com dinheiro da iniciativa privada, que conquistou, ficou bilionário, montou uma empresa e ficou rico, o Jeff Bezos da Amazon. Cara, se tu ficou rico com o teu negócio da iniciativa privada, aproveita, parabéns, ok? Agora, não pode transferir essa lógica de castas e de viver nababescamente às custas dos cofres públicos quando tu tá falando de carreiras. Mas é a aristocracia, né? É a aristocracia do governo. Isso aí vem desde o Império, né? Mas uma hora a gente vai ter que romper com isso aí, não é possível. Com a surra de mango. Na minha opinião, a sugestão é vamos institucionalizar a surra de mango. A surra de mango. Acabou os direitos humanos, acabou agora a surra de mango. Soma de 10 fazendo apologia à violência. Manta de pau. O Adnet me oprimiu. É uma figura esse. É bravo. Marcelo Ferreira. Mr. Fries. Mr. Fries. O que a gente tem aí um pouquinho nos minutinhos finais? Cara, nós já estamos indo quase para os finalmente, né? Eu acho que só a título de comentário aí, que foi uma coisa que gerou uma certa perplexidade nos últimos dias, a notícia de que os testes com a vacina de Oxford, que desde o começo era uma das mais promissoras, está num momento pausado para análise de possíveis reações adversas. Para que fique bem claro, isso é normal nesse tipo de procedimento assim, de longo prazo de teste. Até agora se registrou um único caso, se eu não me engano foi no Reino Unido, de uma reação adversa que bate, né, com efeitos colaterais possíveis de uma vacina dessa natureza. Não quer dizer que haja uma relação de causa e efeito, pode ser um outro fator, mas de qualquer modo pode ser um indicativo de que essa vacina em particular vai demorar um pouquinho mais para estar
disponível. E para o curto, médio prazo, a gente está vivendo uma incerteza muito grande. Tem aí instituições dizendo que nós vamos ter a vacina para dezembro, janeiro, outros, né, os cientistas estão falando aí em metade de 2021, e eu acabei de ver agora de tarde que a OMS está prevendo assim uma imunização global para 2022. Bah. Que dá um desânimo, né, gurizada? Dá um desânimo, né, gurizada? Dá um desânimo total. A gente aqui preza muito pelo bom humor, mas nós temos, né, o dever de dar uma baixada na moral, dar um desânimo. Não, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho uma teoria. Eu tive um bar, uma vez, tive uma casa toda. E tinha um sujeito que ele dava azar, cara. Toda vez que ele ia, dava briga, dava um problema. Ele era o azar, ele dava pau. Ele era um mala suerte. Sabe aquele cara quando ele pisava no navio pirata assim, tu empurrava ele pra fora? Sim. Ele era um mala suerte, né? E daí nós temos duas coincidências aqui. Coincidência, né? Ele tava na China no período em que Não, azarado olha aqui, ó. total. Primeiro, com a vacina de Oxford, teve uma assinatura do Bolsonaro ali de alguma coisa. Pô, deu errado. Não pensem nisso. E segundo, a imunização só vai acontecer em 2022 quando a gente tem a chance dele sair. O cara dá azar, cara. Tá aí, ele dá azar, entendeu? Ele dá azar, isso não é uma brincadeira. Aonde ele vai tem coisa que dá errado. Tomara que essa da Rússia, mas eu também não sei, né? Não dá pra ainda. É muito cedo, né, pra gente ter alguma posição e teria que chamar um cientista, um médico pra. Mas ainda é muito cedo, realmente. Eu acredito, assim, sendo muito otimista pelo que tu lê, claro, a gente não é especialista, mas eu, assim, muito otimista, diria março do ano que vem, assim, pra tu dizer, temos uma situação mais ou menos. E é muito tempo ainda, se for pensar, né? É muito tempo ainda. A gente vai... Tem muita água pra passar embaixo da ponte. Mas a gente tem que tentar manter a moral. Não, temos que manter, mas é complicado. Gente, chegamos no fim, então, de mais um Soma de Ideias, sempre lembrando que existe o Márcio Frias, Michele Frias. Micheque Frias, uma coisa assim. Os 89 mil reais. Subsecretário auxiliar de cultura. Por que ninguém responde essa porra dos 89 reais? Por quê? É a pergunta que não quer calar. É só responder. Então, gente, eu sou o André Scheid. Eu continuo sendo o Henrique Abel, grande abraço. E eu sou o Leonel Hadi. Até a semana que vem. Valeu! Até mais.